Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito das feiras na Idade Média. Número 1. Os mercadores eram itinerantes, isto é, carregavam suas mercadorias de cidade em busca de compradores. Como nós vimos quando estudamos a respeito das cruzadas, um dos grupos que participaram das cruzadas foi o grupo dos mercadores, que durante o trajeto, durante a viagem, vendiam mercadorias. E após o término dessas cruzadas, das expedições, os mercadores continuaram exercendo ali o comércio na região da Europa e eles eram itinerantes, ou seja, eles carregavam as suas mercadorias de cidade em cidade em busca de compradores. Número 2. No século XII, muitos dos mercadores passaram a organizar feiras. Então, é a partir desta data, é a partir deste período, isto é, do século XII, que esse grupo, o grupo de mercadores, muitos dos mercadores, passaram a organizar feiras ali na região da Europa. Número 3. Essas feiras ocorriam ao longo de todo o ano e se situavam em vários pontos. Esses pontos eram estratégicos em relação às estradas. B. Eram locais protegidos, pois havia segurança e toda uma estrutura bancária para a realização dos negócios. Então, essas feiras aconteciam com uma periodicidade ao longo de um ano, ao longo de todo o ano, e se situavam em vários pontos esses estratégicos em relação às estradas ali da Europa. E também esses pontos nos quais as feiras eram realizadas eram locais protegidos, pois havia uma segurança e também ali nesses pontos havia uma estrutura bancária para a realização dos negócios entre mercadores e compradores. Número 4. Nessas feiras era vendida uma grande variedade de produtos como lã, seda, madeira, utensílios de ferro, temperos, produtos medicinais, etc. Muitos desses produtos vinham de regiões distantes. Então, havia uma grande variedade de produtos que eram vendidos nessas feiras. E tais produtos vinham de regiões distantes. Nós vimos aqui alguns produtos que eram vendidos, tais como lã, seda, madeira, utensílios de ferro, temperos, produtos medicinais e etc. Número 5. Nessas feiras, a compra e venda de mercadorias era feita principalmente por intermédio de moedas, o que contribuiu para a maior circulação de dinheiro. Então, nós vimos no primeiro item que essas feiras passaram a ser realizadas a partir do século XII e nessas feiras as mercadorias ali, a compra e venda de mercadorias
era feita por intermédio de moedas. E por conta dessas feiras, dessa compra e venda por meio de moedas, isso contribuiu para que circulasse muito dinheiro ali na Europa a partir do século XII. Número 6. As feiras eram realizadas em diversas cidades e nos entrocamentos de estradas. Atraíam não só os moradores das cidades, mas também os nobres que viviam nos feudos. Então, essas eram as pessoas que frequentavam, que compravam nessas feiras. Os moradores das cidades, né, do entorno das cidades, frequentavam essas feiras, e também os nobres que viviam nos feudos frequentavam também essas feiras que eram realizadas em diversas cidades da Europa. Número 7. Muitas cidades europeias se formaram em torno dessas feiras. Por último, número 8. Uma das áreas de maior concentração de feiras era Champagne, em região hoje pertencente à França. Então, uma das regiões que houve uma grande concentração de feiras foi especificamente ali na região de Champagne, uma cidade da França, que hoje corresponde e que pertence ao território francês.